Boa noite ao Coronel Figueiredo, em nome do qual eu cumprimento todos os policiais militares aqui presentes, a Major Adriana, ao Coronel Azul, que será um dos debatedores também. Gostaria, de antemão, dizer que eu venho aqui como jurista, antes de guarda municipal, porque nós vamos debater aqui a parte jurídica, sem paixão. A paixão é a manifestação intensa de um sentimento, podendo ser amor ou ódio. Quando falaram da paixão por Cristo, ninguém estava amando, e sim odiando. Então, sem emoção, e sim de uma forma bastante fria. Porque quando os senhores vão jogar qualquer tipo de jogo lúdico, vai brincar de xadrez, dama, ou qualquer outra coisa com os teus filhos, teus sobrinhos, na igreja, em qualquer lugar, a primeira pergunta que os senhores fazem é: qual é a regra? Estamos aqui com o guarda civil Eliel. Eliel, como que você vê essa guarda civil tendo poder de polícia? Olha, na verdade eu vejo de uma maneira de integração. O poder de polícia a guarda já tinha. Na verdade o que existe hoje é uma regulamentação dando segurança jurídica para o guarda trabalhar. Um serviço que o guarda municipal já fazia. Hoje, com a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas, as competências, tanto a geral como a específica, ficou bem delimitada. E nós tivemos esse evento maravilhoso proposto aí pela Polícia Militar, promovido por ela, onde nós pudemos discorrer sobre o assunto guardas municipais e a polícia do futuro. O que a sociedade quer dessa integração? Você vê essa ação como querendo os 30% da periculosidade ou mesmo para ter um reconhecimento melhor da população ou até mesmo do poder público? Olha, a questão das verbas salariais que decorre do trabalho, isso a periculosidade ou qualquer outro tipo de adicional, é uma questão salarial que sim, merece pelo reconhecimento, mas o Guarda Civil Municipal, diante desse estatuto, o que ele queria realmente era uma segurança para trabalhar. Sabe aquela questão de você trabalhar e depois falar, olha, a guarda não pode fazer isso ou pode fazer aquilo outro? Hoje tem uma lei que diz o que a guarda pode fazer ou o que não pode fazer. Por isso que, no primeiro momento, é o trabalho que foi prestigiado. A questão das verbas salariais, o que pode advir disso, será meio como um bônus. Como que será feito? Como que você vê vamos supor, o guarda civil fez alguma coisa, ele tem que ser afastado. A polícia militar tem o próprio presídio deles. E a guarda civil vai ser mantido com o criminoso comum? Olha, a questão do controle interno e controle externo, as ouvidorias, corregedorias, quando o guarda municipal comete qualquer tipo de ilegalidade, ele tem uma corregedoria, onde ele vai ser avaliado. A questão do presídio, a guarda municipal não tem, as guardas não têm um presídio para onde ela vai ser direcionada, o guarda que cometer qualquer tipo de crime, mas nós temos a prisão especial. Então o guarda civil municipal, pelo Estatuto Geral das Guardas hoje, ele não pode ficar junto com o prisioneiro normal. Mas é claro, isso até o julgamento da ação dele. Então eu vejo como uma questão a ser ainda trabalhada, mas já foi um avanço o Estatuto trazer que o guarda municipal, se cometer qualquer tipo de crime, não vai ficar junto com os outros criminosos. Como que você vê o Estatuto hoje? Olha, o Estatuto ele foi realmente um ganho enorme para a categoria. Há quase 30 anos que nós esperávamos esta regulamentação e como um ganho, como uma situação regulamentada de algo já existente, ainda nós teremos muitas coisas a serem adequadas, até porque as guardas municipais existiam antes da lei de regulamentação surgir. Para que tudo isso que o Eliel disse aqui para nós, para que esse show que ele nos deu de apresentação, esse show de humor, ele conseguiu trazer uma série de normas jurídicas e com isso mostrar que é importante que cada um de nós, que somos operadores de segurança pública, conheçamos as ferramentas do nosso trabalho que não se confundem com armas, sejam letais ou não letais. Essa é a ferramenta de um profissional da guerra. Nós não somos profissionais de guerra. Nós somos profissionais de proteção social. E a questão que fica como pano de fundo é: o sistema permite a proteção social? Seja com a adesão das guardas como polícias municipais, seja colocando as guardas exclusivamente como guardas de bens e serviços dos municípios, como a Constituição quis colocar, o sistema é pecaminoso. Enquanto esse sistema existir, guardas vão ficar se debatendo e num embate com as polícias militares e com algumas tendências, dentre elas, que são corporativas, e é legítima a disputa corporativa. Essa mesma disputa acontece entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, pelo poder de investigação. Nem por isso essas duas instituições querem o mal do povo.
continuando a palestra aqui na ACIP, estamos com o Coronel Azor da Polícia Militar. Coronel, o senhor ouviu atentamente a palestra de um guarda civil? Bom, nós dois trocamos ideias numa palestra conjunta e o que fica muito evidente é que essas forças devem se integrar, mas devem se integrar também no sentido de buscar um novo modelo de segurança pública. Um modelo em que se admita polícias de ciclo completo. Um modelo que rompa com o sistema atual, em que há polícias que são simplesmente um braço armado e uma outra polícia que tem acesso ao judiciário. É preciso que nós tenhamos um modelo policial brasileiro semelhante àquele que acontece nos países mais evoluídos. O policial registra a ocorrência e leva diretamente ao juiz. Coronel, não vimos aqui policiais civis. O senhor vê uma separação entre as forças? Não, talvez haja alguma ocorrência muito importante hoje, né, que os tenha impedido de estarem aqui, mas outro motivo deve ser perguntado a qualquer um deles, né? Como o senhor viu a palestra do responsável pelos direitos humanos? Direitos humanos é um tema riquíssimo e muitas vezes confundido simplesmente com casos de violação desses direitos por agências de segurança do Estado, né? Direitos humanos é algo muito mais complexo e nessa perspectiva de complexidade a gente passa a perceber todas as agências policiais, todas, sem exceção, como promotoras de direitos humanos. O policial é aquele que protege, não é só aquele que viola os direitos humanos. Ele prestigia e ele garante os direitos fundamentais. É nessa perspectiva que a gente tem que revisitar o conceito.